Olá, bem-vindo ao MVA, Microsoft Virtual Academy, no treinamento de administração do Project Online, módulo 4, dados da empresa. Como você já sabe, meu nome é Rafael Santos e eu estarei acompanhando vocês durante este módulo, do qual estamos começando agora. Então, vamos lá. No módulo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre os metadados do Project Online. Os metadados são compostos de dois itens específicos, né? Os campos personalizados e também os calendários. Então, nós vamos começar aqui falando sobre os campos personalizados. A ideia dos campos personalizados é para que eles possam funcionar como metadados de apoio à classificação de objetos da empresa, como projetos, como recursos e como tarefas, né? Então, no Project Online, as empresas podem definir metadados que podem ser associados até três entidades. A primeira entidade dos metadados disponíveis é a entidade projetos. Tá? Então, quando eu classifico projetos, quando eu quero fazer com que os projetos da minha empresa tenham alguma classificação para que eu possa depois usar em relatório, para que eu possa usar em visualizações, então os metadados são criados associados a essa entidade, associados à entidade de projetos. Então, por exemplo, eu poderia criar campos personalizados que poderiam classificar meus projetos sob diferentes perspectivas, como, por exemplo, escopo de projeto e custo previsto. Então, tanto o escopo do projeto quanto o custo previsto são informações que eu posso utilizar para identificar o meu projeto, para classificar o meu projeto, e não são campos nativos, mas são campos que a maioria das empresas precisam ter. Então, eu posso criar metadados associados à entidade de projetos que vão de acordo com essa necessidade. E aí, duas dessas necessidades, por exemplo, poderiam ser o cadastramento de um campo para coleta das informações de escopo do projeto e coleta das informações de custo. Um segundo tipo de metadado, de campo personalizado que nós podemos cadastrar dentro do Project Online, são os metadados para recursos. Então, esses metadados eles vão classificar os recursos da companhia. Tá? Então, eu posso ter diferentes pessoas, diferentes recursos genéricos, diferentes papéis dentro da minha companhia. E para que eu possa classificar esses recursos, eu posso criar metadados, ou seja, campos personalizados, que vão estar associados a esta entidade, a entidade recurso. Então, por exemplo, eu poderia cadastrar qual é o perfil de um recurso que eu tenha na companhia, ou quais são as suas habilidades. Então, eu poderia falar, por exemplo, que um determinado recurso é um desenvolvedor. Isso seria um perfil. E depois eu poderia falar quais são as habilidades desse recurso. Ou seja, ele é um desenvolvedor e ele desenvolve para a plataforma .NET, ou ele desenvolve para a plataforma HTML, ou ele desenvolve na plataforma SharePoint, ou qualquer outra plataforma de desenvolvimento. Então, seriam duas características que eu utilizaria para classificar os recursos da minha companhia. Tá? É claro que aqui eu estou citando duas, mas poderiam ser outras categorias. E o terceiro tipo de metadado que nós podemos ter para classificar os objetos da companhia são os metadados para tarefas, que são atributos específicos das tarefas do cronograma, e a ideia também é classificar as tarefas do cronograma de alguma maneira. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando numa empresa que precisa coletar a quantidade de entregas previstas e a quantidade de entregas planejadas, eu preciso de alguma maneira quantificar essa informação, quantas entregas eu planejei, quantas entregas eu efetuei, essa não necessariamente é uma informação que está disponível no Project Online. Então eu posso criar campos personalizados, atribuir esses campos personalizados à entidade tarefa, e uma vez que ele estiver atribuído à entidade tarefa, eu posso começar a construir os itens que eu preciso para classificar as tarefas do meu cronograma e aí dar andamento nesse tipo de atividade. Então, esses são os três itens que a gente tem, as três entidades que nós temos para classificar os metadados da empresa: projetos, recursos e tarefa. O segundo tipo de dado da empresa com o qual nós vamos trabalhar neste módulo são os calendários. Tá?
Então, os calendários vão servir para que a gente possa definir quais são os períodos úteis que nós teremos dentro do Project Online. Por padrão, nós temos o calendário padrão, né? Quando eu faço a assinatura de uma conta do Project Online e uma instância é disponibilizada para mim, por padrão eu tenho o calendário online, o qual não vem com nenhum tipo de feriado cadastrado, mas o qual eu poderia usar, por exemplo, para cadastrar os feriados nacionais, para cadastrar as pontes e as emendas que farão sentido para a minha companhia. É muito importante aqui a gente lembrar que quando nós estamos falando de calendários, os calendários não vão incluir nenhum feriado, seja ele nacional, seja ele nível estadual. O que eu posso fazer é utilizar o calendário padrão para cadastrar os feriados nacionais, as pontes e as emendas da minha companhia. Quando nós formos falar lá na frente de calendário, aí eu vou passar algumas boas práticas e quais são as sugestões que nós temos para que esse tópico específico de calendário seja trabalhado. Uma outra opção é eu poder cadastrar calendários adicionais, né? Então eu posso cadastrar, por exemplo, um calendário de final de semana que eventualmente poderia considerar trabalho apenas aos sábados e domingos. Então, se na minha companhia determinadas atividades precisarem acontecer apenas nos sábados e domingos, porque eu não posso, por exemplo, parar um servidor. Então eu tenho que parar um servidor num dia não comercial, né? Se acontecer um cenário como esse, eu poderia criar um calendário de final de semana e eventualmente atribuir um projeto ou uma tarefa para que seguisse esse calendário. Uma outra opção também seria o cadastramento de um calendário de dias corridos. Então, existem muitas situações também que nós precisamos, nós precisamos cadastrar calendários para dias corridos, de maneira que todos os dias sejam considerados como dias corridos. Então, vamos imaginar que eu tenho um processo que precisa de uma verbação, precisa de um documento ou de um processo que vai acontecer numa esfera municipal, como por exemplo bombeiro ou prefeitura, e eu tenho um prazo, eu sei que normalmente aquele item me consome 90 dias corridos para acontecer. Então eu também posso eventualmente cadastrar um calendário de dias corridos que considere até os sábados e domingos como dias corridos. Ok? Então, em breve nós vamos falar sobre os calendários e aí eu vou voltar um pouquinho nesse assunto. Sobre os campos personalizados, lembrando mais uma vez, só para a gente poder focar nesse tópico específico, enquanto nós estamos falando dos metadados e dos dados da empresa, né? Os campos personalizados, eles basicamente são utilizados para que a gente possa coletar, filtrar informações, agrupar informações, criar relatórios que podem servir no nível executivo, no nível gerencial e no nível operacional, tá? Lembrando que a gente tem, mais uma vez, os campos relacionados à entidade projetos. Então, quando eu crio um campo personalizado, ele pode estar relacionado à entidade projeto. Um segundo tipo de entidade que permite a criação de campo personalizado está relacionado à entidade recurso. Então, como a gente viu, os campos relacionados à entidade recurso, eles permitem a coleta, o filtro, o agrupamento e a criação de relatórios no nível de recurso. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quantos desenvolvedores eu tenho na minha empresa, se eu tiver um campo perfil que tenha lá todos os perfis que eu tenho na minha empresa, eu posso associar esses perfis aos recursos e ao associar esses perfis aos recursos eu posso extrair informação como, por exemplo, qual é o número de desenvolvedores que eu tenho dentro da minha empresa. E por fim, né, nós temos os campos que estarão associados à entidade tarefa, que vão servir para que a gente possa classificar algumas tarefas do cronograma ou para que eu possa coletar informações específicas sobre tarefas dentro do meu cronograma. Tá? Bom, mudando aqui o slide, nós temos os tipos de campo personalizado. Tá? Então, quais são os tipos de campo personalizado disponíveis no Project Online? O primeiro tipo de campo personalizado disponível é o campo do tipo custo. Então, os campos do tipo custo vão servir para que a gente colete informação monetária do projeto. Então, vamos imaginar que toda vez que a minha empresa cria um novo projeto dentro do Project Online,
eu preciso que as áreas de negócio que estão submetendo as novas necessidades ou as novas solicitações, eu preciso que essas áreas cadastrem, por exemplo, qual que é o custo previsto para o projeto. Então, para que eu possa tomar a decisão de aquele projeto ser executado ou não, eu preciso saber qual é o custo previsto. O custo previsto não é um campo padrão do Project Online, então ele não é um campo que existe no Project Online, mas eu posso cadastrar essa informação, criando um novo campo personalizado e direcionando esse campo para o tipo custo. Então, ele seria um campo que estaria associado à entidade projeto, por exemplo, e seria um campo do tipo custo para que eu possa coletar informações informações numéricas, né, informações monetárias que vão ser apresentadas para mim e para os demais usuários com o formato de moeda. O segundo tipo de campo personalizado existente no Project Online é o campo do tipo data. Então, o campo do tipo data serve para que eu possa coletar informação nesse formato, né, no formato de data. Então, por exemplo, vamos imaginar que no meu processo de iniciação de novos projetos, eu preciso que a área de negócio informe qual é a data desejada para a entrega daquele projeto. Então, eu solicito um projeto, eu digo qual é o custo previsto e eu digo também qual que é a data planejada de término, né? Em que data que eu gostaria que aquele projeto estivesse terminado para que eu possa usufruir dos benefícios daquele projeto, ou usufruir do produto daquele projeto. Então, se eu precisasse cadastrar, por exemplo, a data de término desejada, eu teria que cadastrar um campo associado à entidade projeto e um campo do tipo data. Então, ele seria um campo associado à entidade projeto do tipo data. O terceiro tipo de campo passível é o campo duração. Os campos de duração são campos numéricos formatados em dias. Então, por exemplo, se eu precisasse saber qual que é a data desejada, data de término desejada e a duração prevista para o projeto, teoricamente, eu cadastraria esse campo de duração prevista em um campo do tipo duração, tá? Que é um dado numérico formatado com o tipo dia. O campo sinalizador é o próximo campo disponível dentro do Project Online. Esse campo é o campo do tipo sim e não. Então, eu posso usar esse campo sinalizador como flags, por exemplo, dentro do meu cronograma. Então, vamos imaginar um cenário que eu esteja trabalhando numa empresa, por exemplo, de consultoria, e algumas tarefas do meu cronograma, nem todas, mas algumas tarefas do meu cronograma vão gerar eventos de pagamento. Então, talvez essas tarefas representem uma entrega e, ao realizar aquela entrega gera um evento de pagamento. Então, eu posso criar um campo chamado, por exemplo, evento de pagamento e sinalizar esse campo, caracterizar esse campo como sinalizador, de uma maneira que eu diga, este campo essa tarefa, ela é um evento de pagamento, então ele vai me dar a possibilidade de sim e de não. E aí aquelas tarefas que eu sinalizar como sim serão as tarefas que eventualmente eu vou filtrar dentro do meu cronograma, caso eu queira saber, por exemplo, quais são os eventos de pagamento que eu tenho para um determinado projeto. Ou até o nível de relatório, por exemplo, que eu possa saber quais são os eventos de pagamento que eu tenho para todos os projetos que eu tiver dentro da minha companhia. Bom, o quinto campo disponível dentro do Project Online é o campo do tipo número. Então, campos do tipo número permitem que a gente tenha o cadastramento, que a gente efetue o cadastramento de informações do tipo número. Tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, quantas entregas estão previstas, mas eu não tenho essa informação no cronograma, ou seja, eu posso também perguntar quantas entregas foram contratadas. Então, como aquilo já está em escopo, como aquilo já está em contrato, o número de entregas contratadas para o projeto, eu posso eventualmente cadastrar um campo do tipo número para suprir essa necessidade. E por fim, um dos campos também disponíveis dentro do contexto do Project Online é o campo do tipo texto, que me permite o cadastramento de informações de texto. Essas informações, na verdade, são informações alfanuméricas, né? Essas informações elas podem estar associadas a uma tabela de pesquisa, por exemplo, ou seja, eu posso criar uma tabela de pesquisa e
dar um nome para essa tabela de pesquisa, chamar, por exemplo, de status e definir quais são as opções de status que os meus usuários terão no Project Online. Mas eu também tenho a opção de cadastrar texto livre, com múltiplas linhas ou com uma linha. Então, qualquer tipo de informação alfanumérica que os usuários tiverem permissão para cadastrar dentro do Project Online, eu vou cadastrar como tipo texto. Então, esses são os 6 tipos de campo que nós temos disponíveis dentro do Project Online: custo, data, duração, sinalizador, número e texto. É importante a gente lembrar que esses campos, esses tipos de campo, eles são aplicáveis às 3 entidades. Então, tanto a entidade projeto, quanto a entidade tarefa, quanto a entidade recurso, poderão ter campos de qualquer um desses tipos, ok? Movendo aqui para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre as tabelas de pesquisa, tá? Então, as tabelas de pesquisa, elas devem ser utilizadas para que determinados campos sejam preenchidos apenas com valores configurados pelo administrador do Project Online. E o objetivo disso é manter a integridade dos dados cadastrados. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filiais na minha empresa tem uma filial em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro e uma filial em Porto Alegre, por exemplo. Caso eu queira determinar onde o projeto vai ser realizado, em que filial esse projeto vai ser realizado, por exemplo, o ideal é que eu cadastre uma tabela de pesquisa, onde eu vou determinar quais são as filiais da minha empresa, e depois eu posso criar um campo que observe, que olhe para essas filiais, de maneira que eu permita que os meus usuários dentro do Project Online só consigam cadastrar projetos que estejam associados a uma dessas 3 filiais. E aí eu evito, por exemplo, o cadastramento de São Paulo com S.Paulo, enquanto outra pessoa pode cadastrar com São Paulo, mas esqueceu o acento, enquanto outra pessoa pode cadastrar com São Paulo e inserir o acento. Então, para que eu possa ter uma integridade dos dados que estão sendo coletados pelo sistema, eu posso usar as tabelas de pesquisa, tá? Então, basicamente, essa é a descrição das tabelas de pesquisa, ou seja, é uma lista de valores que serão aceitos em um determinado campo. E aí eu poderia ter várias tabelas de pesquisa, cada uma alimentando uma determinada informação, né? Alguns exemplos, eu poderia ter uma tabela chamada tabela de status. E aí, dentro dessa tabela de status do projeto, quais seriam as opções disponíveis para a seleção? Aí eu poderia determinar, né? Por exemplo, não iniciado, em andamento, cancelado, concluído e suspenso. Seriam algumas opções. Mas eu poderia ter inúmeras tabelas de pesquisas cadastradas, de maneira que elas iriam alimentar inúmeros campos personalizados que eu eventualmente queira cadastrar no contexto do Project Online. Ok? Então, partindo para o próximo slide, nós vamos agora fazer uma hands-on, no qual nós vamos aprender como efetuar a criação de campos personalizados no Project Online. Bem, então para que seja possível efetuar o cadastramento de novos campos personalizados no Project Online, caso eu tenha as permissões necessárias, caso eu seja um administrador, eu vou poder navegar até a Roldana e clicar em Configurações do PWA. Uma vez na página seguinte, na página de configurações do PWA, eu tenho a opção chamada Campos Personalizados da Empresa e Tabelas de Pesquisa. Então, eu vou clicar aqui. E quando eu acesso a página de campos personalizados e tabelas de pesquisa, é importante observar que alguns campos personalizados já são disponibilizados para mim por padrão. Ou seja, esses campos não foram criados por mim nem por nenhum outro administrador. E toda vez que eu faço a subscrição para o Project Online ou quando eu crio uma nova instância, esses campos já são disponibilizados por padrão. Então, a gente tem aqui alguns campos, né? Cost Type, Flag Status, Health, Project Departments, RBS, Resource Departments and Team Name, que são alguns campos disponibilizados pelo sistema de maneira automática. Da mesma maneira que há também algumas tabelas de pesquisa que são disponibilizadas de maneira automática. A sugestão é para que a gente não faça nenhum tipo de alteração e nem exclua os campos padrão, para que a gente não cause nenhum problema interno no funcionamento do Project Online. Então, se eventualmente eu não vou usar os campos, simplesmente eu deixo eles aí, não deleto nada, para evitar que o Project Online possa ter algum tipo de problema. Bom, para criar um novo campo, isso vai depender da característica, né? Se eu for criar um campo que será baseado em uma
a lista de escolhas, então eu teria que criar primeiro uma nova tabela de pesquisa, porque a tabela de pesquisa é que vai servir para alimentar o campo. Porém, se eu for criar um campo que será um campo de digitação livre, então eu não preciso criar uma tabela de pesquisa, eu posso simplesmente criar um novo campo. Nós vamos fazer dois exemplos aqui, um exemplo com a tabela de pesquisa e um exemplo sem tabela de pesquisa, para a gente entender como é que é o funcionamento do Project Online. Então, vamos imaginar que eu precise criar um campo chamado escopo do projeto. O objetivo desse campo vai ser coletar informações referentes ao escopo que vai ser aplicado para os projetos da minha empresa. Então, como esse é um campo de digitação livre, eu não vou precisar de uma tabela, eu posso ir direto em Novo Campo. Vou clicar em Novo Campo. E a página seguinte, que é Novo Campo Personalizado, vai me trazer algumas informações relevantes necessárias para que o campo seja criado, para que eu tenha condições de criar o campo. Então, a primeira coisa é dar um nome ao campo. Eu vou chamar esse campo de escopo do projeto. Uma segunda opção é a descrição do campo. Então, quando a gente vem aqui para a descrição é o que vai ser apresentado para o usuário, que vai auxiliá-lo a entender quais são as informações requeridas para esse campo quando ele estiver coletando essa informação, ou seja, quando ele estiver fazendo o input dos dados nesse campo. Então, a descrição é importante porque ela sempre vai direcionar os usuários à maneira como a qual o campo deve ser utilizado, ou seja, qual é o objetivo desse campo. Então, aqui eu vou colocar uma descrição simples, eu vou especificar para o usuário, informe de maneira detalhada o escopo previsto para este projeto. Então, essa é a mensagem que vai ser apresentada para o usuário quando ele estiver cadastrando o campo. Depois, eu tenho que determinar qual que é a entidade a qual o campo vai estar relacionado. Então, nós vamos lembrar que um campo personalizado pode estar associado a até 3 entidades, né? Uma das 3 entidades disponíveis. Então, ele pode estar associado à entidade projeto, pode estar associado à entidade tarefa ou à entidade recurso. Então, no nosso exemplo, como esse é um campo que vai servir para coleta de informações do projeto, então eu vou manter aqui a entidade projeto. Da mesma maneira, após selecionar a entidade, eu preciso determinar qual que é o tipo. Então, nesse exemplo, eu vou dizer que o campo é tipo texto, mas eu poderia usar campo do tipo custo, campos do tipo data, campos do tipo duração. Isso vai depender da minha necessidade. Então, nesse caso, o meu campo é um campo texto, porque a pessoa vai imputar um conjunto de caracteres, né, de palavras, de frases, que vão determinar qual que é o escopo do projeto. Em seguida, eu posso determinar qual que é o atributo personalizado desse campo. Então, o campo escopo do projeto, que é um campo associado à entidade projeto, que será do tipo texto, qual é a característica dele? Quais são os atributos personalizados para esse cara? Então, eu posso determinar que ele é um campo com uma linha, então seria uma linha simples de digitação. Eu posso determinar que esse campo é um campo texto com várias linhas, ou seja, se eu preciso de uma informação que uma linha só não é suficiente para coletar a informação, então eu posso usar texto com várias linhas. Pode ser um campo também associado a uma tabela de pesquisa. Então, sempre quando o campo estiver associado à tabela de pesquisa, eu preciso obrigatoriamente que a tabela de pesquisa tenha sido criada primeiro, porque aí eu terei condições de associar aqui o campo à tabela de pesquisa existente. Ou, por último, pode ser um campo baseado em uma fórmula, onde eu posso digitar uma expressão usando as fórmulas disponíveis pelo project, de maneira que me seja entregue uma determinada resposta baseada nas condições que eu aplicar. No nosso exemplo, como esse campo vai ser um campo onde a pessoa vai informar qual que é o escopo do projeto, então o nosso campo vai ser um campo texto com várias linhas. Depois, o campo pode estar associado a um departamento. Como funciona a associação de um campo a um departamento? Eu posso ter determinados campos que ficarão disponíveis apenas para projetos de IT, por exemplo, do departamento de TI. Então, se eu tiver um campo que apenas pessoas da área de TI tenham que ter acesso para efetuar o preenchimento, então eu poderia eventualmente associar o campo
escopo do projeto, nesse caso, ou qualquer outro campo que eu esteja criando, com um determinado departamento. Claro que para isso, a minha tabela de departamento precisa estar preenchida primeiro, para que eu possa associar. Sempre quando eu faço essa associação, eu estou fazendo uma associação de objetos. Então, eu estou dizendo que o objeto campo personalizado que eu estou criando estará disponível para o objeto usuário, ou seja, a pessoa que está efetuando o cadastro, e o que vincula o que o usuário que está efetuando o cadastro pode verificar é o departamento que ele se encontra, o departamento que ele está associado. Então, se eu tiver, por exemplo, um campo associado a um departamento de TI, apenas os usuários que estejam também eles associados ao departamento de TI terão condições de visualizar esse campo. Depois eu posso especificar se os dados a serem exibidos serão dados em dados ou indicadores, tá? E aqui a ideia é assim, se eu mantiver a opção em dados, então o que a pessoa digitar no campo é o que vai ser apresentado. Se eu modificar para indicadores gráficos, então significa que eu quero que a entrada de um determinado texto ou o cálculo que for feito em uma determinada fórmula, o resultado disso seja convertido para um indicador. E aí eu posso dizer, por exemplo, que se um determinado texto for X, então ao escolher X, eu quero que o resultado seja uma bolinha vermelha, ou um rostinho vermelho, ou uma bolinha verde. Então, tem vários indicadores que podem estar associados ao resultado do campo. Nesse caso, como a entrada da informação vai ser livre, então a pessoa vai digitar o escopo da maneira que ele quiser, eu vou manter aqui o meu valor em dados. Tá? Por fim, você tem um comportamento, né? A primeira coisa é olhar aqui para baixo, tá? Então, o Project Online faz uma pergunta. Exigir que este campo tenha informações? Eu posso determinar que sim ou que não. Então, se eu determinar que sim, esse campo passa a ser um campo obrigatório, ou seja, nenhum projeto pode ser criado no ambiente sem que eu tenha essa informação, tá? Porém, se a empresa estiver fazendo utilização de workflow, pode ser que a obrigatoriedade do campo não necessariamente ocorra no cadastramento do projeto. Então, eu posso ter campos que eu preciso coletar na fase de planejamento, por exemplo, ou na fase de execução. Então, talvez na fase de iniciação do projeto, a informação não vai estar disponível. Então, vamos imaginar que eu tenha que coletar lições aprendidas. É muito improvável que na iniciação eu já esteja coletando lições aprendidas desse projeto. Talvez porque na iniciação o projeto ainda nem é um projeto, ele talvez seja uma ideia que não foi aprovada. Mas quando eu começar a fase de planejamento ou quando eu começar a fase de execução, eu talvez tenha que cadastrar informações referentes às lições aprendidas, por exemplo. Então, se eu estiver criando um campo chamado lições aprendidas e esse campo eu exigir que tenha informação, logo na saída, logo no cadastramento do projeto, eu teria que cadastrar esse campo. Eu teria que eu teria que ter informações nesse campo. Então, essa opção de exigir que o campo tenha informações, muitas vezes ela pode inibir que determinadas informações que tenham que ser coletadas ao longo do projeto sejam coletadas, porque se eu colocar sim, talvez eu não tenha informação. Então, eu mantenho tudo como não, e ao manter tudo como não, eu não tenho como garantir que essa informação é coletada. Então, um dos melhores aspectos do Project Online é determinar que quando eu estou criando um novo campo personalizado, o comportamento desse campo seja controlado pelo workflow. Tá? Quando eu falo que um campo é controlado pelo workflow, isso significa que é o próprio workflow que for determinado nas fases do workflow e nos estágios do workflow. É isso que vai determinar se o campo precisa ou não ser preenchido naquela determinada fase. Então, eu tenho como configurar os estágios e dizer, olha, no estágio de iniciação, lição aprendida não é um campo obrigatório, mas talvez quando eu mover o meu projeto para um estágio de planejamento ou para um estágio de execução, por exemplo, então, ao chegar nesse estágio, esse campo passa a ter obrigatoriedade. Da mesma maneira, por exemplo, que agora nós estamos cadastrando o campo escopo do projeto. Quando eu estiver na fase de execução, o escopo do projeto já foi fechado, então talvez eu não tenha mais condições de modificar o campo. Quando eu marco a opção de comportamento controlado pelo workflow, eu também tenho essa possibilidade. Ou seja, quando eu estiver em um determinado estágio do projeto, aquele campo que foi preenchido, talvez no business case ou lá nas fases iniciais,
ele não vai mais poder ser alterado. Então, eu posso bloquear a edição desse campo em um determinado estágio. Então, esse é um recurso muito interessante, determinar que o comportamento do campo vai ser controlado pelo workflow, justamente pelo fato de você ter a flexibilidade de dizer quando um campo é obrigatório, quando um campo pode ser alterado e quando um campo passa a ser um campo somente leitura. Tá? Uma outra opção é permitir a edição de páginas de detalhe de projetos para projetos da lista de tarefas do SharePoint. Então, você tem um tipo de projeto que pode ser utilizado dentro da empresa, que é criado a partir de uma lista de tarefas do SharePoint. Se eu tiver essa informação, se eu tiver projetos que vão ser criados a partir de uma lista de tarefas do SharePoint, então, teoricamente, eu poderia permitir que a edição desse campo possa ser feita em páginas de projeto, tá? Para projetos desta característica. Então, se esse é o caso da sua empresa, é interessante também marcar essa opção. No meu caso, eu não vou marcar, vou clicar em salvar. E aí, quando eu clico em salvar, o novo campo vai ser criado no contexto do meu ambiente. Então, eu vou ter um novo campo personalizado chamado escopo do projeto. Ele é um campo que não está associado a nenhum departamento, ou seja, qualquer departamento da empresa, qualquer pessoa que tenha que efetuar o cadastramento de um novo projeto vai ter a habilidade de cadastrar essa informação. Está associado à entidade projeto, é um campo do tipo texto e será controlado pelo workflow, ou seja, ele não tem a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade quem vai determinar é o workflow. É um campo que não está associado a nenhuma fórmula e, por padrão, não vai exibir nenhum tipo de indicador gráfico. Como esse é um campo também de digitação livre, esse campo não está associado a nenhuma tabela de pesquisa, ok? Então, essa é a maneira que a gente tem para criar campos personalizados, por exemplo, que sejam de digitação livre. O próximo passo é criar um campo que esteja associado a uma tabela de pesquisa. As tabelas de pesquisa elas podem alimentar tanto campos do tipo, que estejam associados à entidade projeto, como campos que estejam associados à entidade tarefa ou à entidade recurso. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha que ter um campo dentro do meu Project Online que seja o status do projeto. Então, eu tenho lá alguns status e eu preciso determinar qual que é o status do projeto. Bom, como eu vou determinar quais são os status do projeto para classificar os meus projetos, então eu tenho que criar uma nova tabela de pesquisa. Tá? Porque eu não posso deixar que o usuário digite o status do projeto. Eu quero que ele tenha uma lista de opções e, a partir dessa lista de opções, ele possa determinar quais serão, qual é o status do projeto dele naquele momento. Então, eu vou clicar aqui em Nova Tabela de Pesquisa. E ao clicar em Nova Tabela de Pesquisa, eu vou poder criar a minha nova tabela. Normalmente, é interessante a gente manter o mesmo nome na tabela e no campo, porque a associação fica mais fácil. Se eu precisar fazer alguma alteração, também tenho mais facilidade. Então, eu vou chamar essa tabela de status do projeto. Quando eu determino o status do projeto, eu posso também determinar qual é o tipo de tabela. Se ela é uma tabela do tipo texto, se ela é uma tabela que só vai conter números, duração, ou seja, é quase igual aos tipos de campo. Tá? No nosso caso, vai ser uma tabela do tipo texto. Aí eu tenho a visualização da máscara de código e tenho a máscara de código que pode ser utilizada. Então, para que serve essa máscara de código? Por padrão, o sistema me apresenta um único nível de máscara de código. Eu posso criar vários níveis, por exemplo, permitindo diferentes caracteres. E quando eu crio vários níveis, é justamente para que eu tenha condições, por exemplo, de cadastrar uma lista que vai ter dois níveis de opção. Então, se eu estiver cadastrando, por exemplo, cidades em um determinado país, eu posso ter dois níveis, onde o primeiro nível são os países. Então, eu tenho Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, por exemplo. E o segundo nível são as cidades às quais eu vou permitir o cadastro dentro de cada país. Então, se o primeiro nível tem o país Brasil, por exemplo, o segundo nível poderia ser as cidades daquele país, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador. Depois eu tenho um segundo país que está no nível 1, que seria, por exemplo, a Argentina, e aí aqui embaixo eu teria as cidades da Argentina, né? A Córdoba, Buenos Aires e assim por diante.
E aí eu poderia ter os demais países e as demais cidades que pertencem a cada país. Então, se eu tiver que criar um campo com 2 ou 3 níveis, eu posso determinar aqui quantos níveis eu vou precisar. Em seguida, eu posso determinar aqui os valores de opção que estarão disponíveis para essa tabela. Então, por exemplo, para a tabela status do projeto, quais são as opções que estarão disponíveis para os usuários? Então, eu vou colocar, por exemplo, em iniciação, o segundo valor disponível, né? A segunda opção disponível vai ser em planejamento. Aí eu vou colocar a terceira opção vai ser execução, monitoria e controle. E a terceira opção, desculpa, a quarta opção será encerramento. Não, encerrado, né? Melhor, encerrado. E suspenso, porque eu posso ter projetos suspensos ou posso ter projetos cancelados. Ok? Então, essas são as opções. E aqui do lado eu posso também cadastrar uma descrição. Né? Então, eu vejo que todos os campos aqui estão no nível 1 e eu posso cadastrar uma descrição. Qual que seria a ideia aqui de eu ter uma descrição? Para que eu possa especificar para o meu usuário, quando eu digo para ele em iniciação, o que são projetos em iniciação? Então, eu poderia colocar uma descrição. Quando a pessoa for fazer a seleção dos itens, né, das opções, iniciação, planejamento e tal, ele vai ter uma descrição dizendo, olha, em iniciação são projetos que ainda estão nas fases de aprovação, por exemplo. Então, se eu precisar ter uma descrição para auxiliar os usuários, eu posso fazer isso. Por fim, ao cadastrar uma tabela de pesquisa, a última opção que eu tenho aqui é definir a ordem na qual as opções vão ser apresentadas. Tá? Então, eu posso definir a ordem por número da linha ou por classificação, crescente ou decrescente. Nesse caso, eu vou manter por número da linha, porque faz sentido nas fases do projeto que os status sejam, né, em iniciação, depois ele passa para o planejamento, depois ele passa para a execução, aí ele pode estar encerrado, suspenso ou concluído. Se eu colocar em ordem crescente, aí o que o sistema vai fazer ele vai apresentar para os usuários, não na sequência que eu digitei, mas sim na ordem crescente alfabética. Então, nesse caso, por exemplo, não vale a pena. Agora, se eu tivesse uma lista de filiais, ou uma lista de cidades, ou uma lista de nomes, então a classificação crescente ou a classificação decrescente faria mais sentido. Vou clicar em salvar. Então, a minha tabela de pesquisa chamada status do projeto, opa, não posso usar aqui execução, monitoria e controle, não posso usar vírgula, é um campo reservado. A gente vê aqui, tabela de pesquisa não pode conter o separador vírgula, porque é um campo reservado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a vírgula e vou colocar aqui o pipe no lugar, execução, monitoria, controle, por exemplo. Vou clicar em salvar. E aí a minha tabela de pesquisa vai ser criada. Então, a minha tabela de pesquisa e status do projeto está aqui disponível. Agora, como eu tenho a tabela de pesquisa e status do projeto, meu próximo passo vai ser criar o campo status do projeto. Então, eu vou clicar aqui em novo campo. Vou vir aqui no nome do campo e vou determinar o nome igual à tabela. Então, vai se chamar status do projeto. E na descrição, vou colocar uma descrição simples para o usuário. Vou dizer, selecione o status atual do projeto. Okay? Esse campo vai ser um campo do tipo texto. Desculpa, ele vai ser um campo que está amarrado à entidade projeto e será um campo do tipo texto. E nos atributos personalizados, agora ele não vai ser nem um texto com uma linha, porque senão seria uma digitação livre. Também não será um texto com várias linhas, porque também será uma digitação livre. Então, eu vou colocar este campo como uma tabela de pesquisa. Tá? Quando eu selecionar a tabela de pesquisa, eu vou ter todas as opções aqui de tabelas existentes. Por padrão, ele já está me mostrando a tabela de pesquisa status do projeto. Tá? Aí, quando eu escolho um campo do tipo de tabela de pesquisa, eu posso ter 3 opções. Então, a primeira é, escolha um valor padrão para que os novos itens sejam adicionados. Então, por exemplo, se todo novo projeto começa em iniciação, eu poderia, eventualmente, dizer que toda vez que um novo projeto ser cadastrado, por padrão, ele já vai ser colocado aqui na configuração em iniciação. Ou seja, não vai requerer intervenção manual do usuário num primeiro momento. Toda vez que alguém cadastrar um novo projeto no sistema, por padrão, ele já vai ser classificado como em iniciação.
tá? Então, se eventualmente eu tenho esse cenário, né, eu preciso que novos projetos sejam cadastrados com uma determinada classificação, eu já posso determinar o valor padrão. Em seguida, ele pergunta: permitir somente códigos que não tenham valores subordinados. O que acontece? Se eu estiver trabalhando com um campo de 2 níveis, no exemplo que eu dei, país e cidade, se eu marcar essa opção, eu nunca vou permitir que os usuários cadastrem novos projetos selecionando o primeiro nível, ou seja, o país. Por quê? Porque aqui ele diz permitir somente códigos que não tenham valores subordinados. Então, se eu tiver 2 níveis, país e cidade, o país tem valores subordinados, que são as cidades que estão dentro do país. Já a cidade não tem nenhum valor subordinado. Então, num cenário como esse, eu nunca poderia dizer, por exemplo, que o projeto seria feito no Brasil. O projeto teria que ser feito em alguma cidade do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Salvador. Então, se você estiver trabalhando com campos que possuam 2 ou mais níveis, quando eu selecionar essa opção, ele sempre vai permitir para o usuário que apenas cadastre ou apenas selecione valores que não possuem níveis subordinados, ou seja, o último nível da relação. E aqui nós temos uma outra opção chamada permitir que vários valores sejam cadastrados na tabela de pesquisa. Então, por exemplo, se eu tiver um projeto que está sendo executado em São Paulo e também no Rio de Janeiro, então ele está sendo executado em múltiplas cidades, eu poderia selecionar essa opção para permitir que o campo garanta ao usuário o cadastramento e a seleção de múltiplos valores. Porém, aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque se eu estiver pensando em criar relatórios com essa informação, aí eu teria que. Aí isso não seria uma coisa boa, né? Não seria bacana ter esse tipo de informação para levar para relatório. E o motivo é porque, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja cadastrando um projeto. Então, eu tenho um projeto que vai ser feito na cidade de São Paulo e na cidade do Rio. Se eu marcar as duas opções, na hora que eu for lá gerar um relatório, eu vou ter quantos projetos estão sendo executados em São Paulo? Um. Quantos projetos estão sendo executados no Rio? Um também. Qual é a soma dos dois? 2 projetos. Mas quantos projetos eu tenho no sistema? Apenas um. Então, eu posso ter divergência de informação quando eu for gerar relatório. Então, a recomendação é, se eu pretendo utilizar esse campo em algum momento nos relatórios, eu não cadastro essa opção, eu não seleciono essa opção, porque isso pode me gerar um problema, tá bom? Como esse campo não vai ser uma fórmula, então não vou marcar a fórmula. Como esse campo não vai estar associado a nenhum departamento, porque qualquer pessoa que estiver fazendo o cadastro vai poder usar esse campo, também não vou associá-lo a um departamento. Os valores que eu preciso exibir vão ser valores dados, não serão indicadores, então eu vou manter aqui a seleção em dados. A única coisa que eu vou fazer é dizer que esse campo vai ser controlado pelo fluxo para garantir que o campo tenha que ser cadastrado em um momento oportuno, né? Ou seja, quando eu realmente precisar desse campo. Então, vou salvar. E aí o meu campo personalizado, chamado status do projeto, já está cadastrado no sistema. Ok? Então, a partir daqui, você já tem condições de criar os seus campos. Pode ter campos do tipo custo, do tipo data, do tipo duração, do tipo texto, do tipo número, ok? Do tipo indicador também, sinalizador também. Lembrando que os campos podem estar associados à tabela de pesquisa ou não. E você poderá, né, cadastrar campos que sejam do tipo associados à entidade de tarefa, associados à entidade de projeto ou associados à entidade de recurso. Então, agora você pode criar os seus campos que serão usados basicamente para você classificar os seus projetos, classificar os seus recursos ou classificar suas tarefas, ok? Bem, uma outra característica muito importante e muito relevante dos campos personalizados no contexto do Project Online é a possibilidade da criação de fórmulas e indicadores personalizados. Então, eu posso criar um novo campo personalizado que tenha como responsabilidade efetuar um cálculo que pode ser utilizado tanto nos níveis de projeto ou de tarefas ou de recursos. E aí, a partir desse cálculo que for realizado, me apresentar uma informação. Tá? Essa informação ela pode ser apresentada através de um contexto
de dados, ou seja, o campo faz o cálculo e me apresenta o resultado daquela informação, o resultado daquele cálculo, ou eu posso criar um campo personalizado que efetue o cálculo, mas que me entregue a informação de maneira a apresentar um indicador gráfico, né? Então, por exemplo, eu posso ter um cálculo que está sendo feito, só que ao invés de eu visualizar o resultado, eu quero visualizar esse resultado convertido em um indicador gráfico. Então, além de, da possibilidade de usar os campos personalizados para criar, para cadastrar informações, para coletar informações do projeto, né? Como, por exemplo, o status do projeto, ou o investimento necessário, ou a data de término planejada, ou até mesmo o status do projeto, para além disso, eu posso criar campos personalizados que façam cálculos e me entreguem o resultado desse cálculo em dados ou indicadores, né? Para isso, é claro, a gente tem que criar uma série de expressões de acordo com a minha necessidade, mas eu trouxe aqui um exemplo simples de uma expressão que calcula a variação de término, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando uma função if que vai analisar o campo variação do término. E ele vai dizer, olha, se a variação do término for maior que zero, então isso significa que o projeto possui um desvio. Então a resposta que eu quero utilizar é projeto com desvio de prazo. Caso contrário, eu não tenho nenhum desvio de prazo no projeto. Esse resultado poderia ser apresentado para os usuários, poderia ser apresentado no portfólio de projetos através desse texto, né? Então, eu tenho duas possibilidades, projeto com desvio de prazo e projeto sem desvio de prazo, ou eu poderia converter esses dois textos, projeto com desvio e projeto sem desvio, em indicadores. Então, eu poderia falar, por exemplo, que o indicador verde será apresentado quando o projeto não tiver nenhum desvio. E o indicador vermelho vai ser apresentado quando o projeto tiver algum tipo de desvio de prazo. Esse é um exemplo simples, mas que cairia muito bem nesse contexto de utilização de fórmulas. E aí a utilização de fórmulas vai depender da necessidade de cada empresa, né? Então, na sua empresa, você vai ter que entender qual é a necessidade, quais são os critérios que devem ser aplicados, e aí a partir do momento que você souber quais são os critérios que devem ser aplicados, você pode construir as fórmulas para atender esses critérios, ok? Eu trouxe aqui alguns links que são úteis com fórmulas e funções, tanto no Project Professional quanto no Project Online, tá? Então, dois links referenciam para campos da própria Microsoft, e em um link eu estou referenciando aqui para um post que eu criei há quase 3 anos atrás no meu blog sobre a criação de indicadores no Microsoft Project, quais são as boas práticas. Apesar desse post e dos links que eu trouxe focarem mais no Project Professional, né, no Project Client, a mesma lógica que é aplicada no Project Client também pode ser aplicada no Project Online. Então, eu posso aplicar a mesma lógica e criar os meus campos personalizados que façam sentido dentro do contexto da minha empresa, tá? Então, eu recomendo vocês visitarem esses links, porque são links que têm informação útil, informação que é muito relevante nesse contexto de criação de campos personalizados, ok? Nós vamos fazer um hands-on agora, no qual nós vamos simular aqui a criação de uma fórmula personalizada, né, um indicador, dentro do Project Online, ok? Então, vamos lá fazer o nosso hands-on. Então, para que a gente possa fazer a criação do nosso primeiro campo personalizado, que seja uma fórmula, eu vou clicar aqui nas configurações do PWA, então primeiro na Rodana, depois configurações do PWA, e vou navegar até os campos personalizados da empresa e tabelas de pesquisa. Esse campo vai ser um campo simples e vai ser baseado no slide anterior, ou seja, ele vai calcular, ele vai verificar, na verdade, se existe uma variação de término a nível de projeto. Se isso acontecer, então ele vai apresentar o resultado que o projeto possui um desvio, caso contrário, ele vai apresentar que o projeto não possui um desvio. É claro que essa é uma fórmula simples e nós poderíamos ter fórmulas muito mais complexas, mas como eu disse, tudo vai depender da necessidade da empresa, tudo vai depender do seu processo de gerenciamento de projetos. Então, de acordo com a complexidade que você tiver na sua empresa, você vai conseguir criar fórmulas mais complexas ou menos complexas. Então, para que a gente possa criar o nosso campo, como ele não vai depender de uma tabela de pesquisa, eu não preciso criar a tabela de pesquisa, eu vou aqui no novo campo diretamente. Vou clicar em novo campo
E esse campo eu vou chamar de indicador desvio prazo, tá? Vou dar uma descrição para ele. Então, este campo apresenta um sinalizador. Vamos chamar de indicador, né? Este campo apresenta um indicador de acordo com o desvio. Não, vamos mudar. Este campo apresenta um indicador para os projetos com desvio de prazo. Acho que assim fica mais fácil da gente entender. A entidade a qual o campo vai estar relacionado vai ser a entidade projeto e o tipo do campo vai ser texto. Tomem cuidado que muita gente pensa que como nós estamos criando um indicador, o campo vai ser sinalizador, tá? Mas vamos lembrar que o sinalizador é um campo do tipo sim e não. Então, no nosso caso, não é aplicável, tá? Eu vou usar um campo do tipo texto. Bom, aqui a gente já viu que eu tenho condições de criar campos que tenham texto com uma linha, texto com várias linhas e texto baseado em uma tabela de pesquisa. No nosso exemplo, nós precisamos criar um campo personalizado que vai ter um cálculo, então eu vou clicar em Fórmula. Tá? Quando eu clico em Fórmula, eu preciso ficar atento que 3 novos botões vão ficar disponíveis aqui para mim. Então, o primeiro botão é Selecionar Campo. Se eu clicar aqui em Selecionar Campo, ele vai apresentar todos os campos disponíveis no Project Online, ou seja, os campos nativos da ferramenta. E esses campos vão estar segmentados por categoria. Então, eu tenho campos do tipo custo, campos do tipo data, campos do tipo duração, ou seja, todos aqueles tipos que a gente já conhece. Se eu estiver, por exemplo, me referindo a custo, então dentro da categoria custo, eu vou ter os campos de custos, né? O cota, o CR, o custo da linha de base e assim por diante. Eu tenho também o campo, tenho também, perdão, o botão inserir função, que me permite a inserção de funções personalizadas. Então, eu tenho função do tipo conversão, função do tipo geral, função matemática, função do Microsoft Project. Então, por exemplo, caso eu esteja querendo criar algum campo que observe a data, vamos imaginar que eu quero saber qual é a data de término de um determinado projeto, ou o ano de término, na verdade, de um determinado projeto. Então, se eu precisar extrair o ano de término de um determinado projeto, de acordo com a data de término do projeto, eu poderia expandir as funções da categoria data, e aqui eu teria todas as funções que se enquadram nessa categoria, ok? No nosso caso, nós queremos visualizar se há um desvio de prazo no projeto. Então, para que eu possa criar essa condição, eu vou usar uma função do project e a função ela está aqui em geral, tá? General. O nome da função é if. Então, para quem conhece aí o Excel, é a mesma coisa da função if, da função se do Excel, né? A função if ela faz uma análise de uma expressão, ou seja, de um determinado critério, e aí baseado nesse critério eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma resposta caso o critério seja verdadeiro, ou seja, se aquilo que eu estiver afirmando for verdadeiro, e eu tenho uma resposta caso aquele critério seja falso. Então, nesse exemplo, o que nós queremos fazer? Nós queremos analisar se a tarefa possui um desvio de prazo. Tá? Para isso, eu vou remover aqui a expressão e, no lugar da expressão, eu vou selecionar um campo, tá? Que está na categoria data e o nome do campo... Oh, perdão, não está na categoria data, não. Desculpa. Ele está na categoria duração, então. Vamos procurar na duração. Ele está na categoria duração e o nome do campo é variação do término. Okay? Então, eu vou selecionar esse campo porque, para que eu saiba se o meu projeto tem um desvio de prazo ou não, eu sempre vou olhar para a variação do término. Então, eu vou olhar, olha, se a variação do término, e a minha condição é, quando a variação do término for maior que zero, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 10, 20, 50 dias de variação, eu quero que o meu indicador seja apresentado na cor vermelha, né? Então, a minha regrinha aqui vai ser simples. Se a variação do término for maior que zero, ou seja, eu tenho a partir de pelo menos um dia de variação de término, então a resposta que eu vou apresentar vai estar disponível aqui na parte falsa. Então, eu vou colocar projeto com desvio de prazo. Porque se eu tenho mais do que
0 dias de desvio, se eu tenho a partir de 1 dia de desvio, então significa que o meu projeto tem desvio, tá? Caso contrário, ou seja, caso a variação seja igual a 0, ou seja, até menor do que 0, então eu vou colocar projeto sem desvio de prazo. Como eu disse, é uma fórmula simples e eu posso ter fórmulas muito mais complexas. Uma coisa que eu preciso sempre respeitar são os 3 argumentos dessa função, né, da função if, que é o critério, o valor verdadeiro e o valor falso. E como eu estou trabalhando com textos aqui, então eu estou trabalhando com o texto projeto com desvio de prazo e projeto sem desvio de prazo, eu tenho que colocar essa informação de texto entre aspas, para que o Project Online reconheça essa informação como uma informação que não pertence ao sistema e que eu quero disponibilizar, ok? Bom, uma vez que eu tenho aqui a expressão criada, eu posso navegar até a opção valores a serem exibidos. E eu posso determinar se eu quero exibir a informação em dados ou se eu quero exibir a informação em indicadores gráficos. Se eu mantiver aqui em dados, então, de acordo com o resultado que eu tiver, ele vai me apresentar a saída de texto, né? Projeto com desvio de prazo ou projeto sem desvio de prazo. Como no nosso caso eu quero determinar que a saída das informações vai se dar através de um indicador, então eu vou mudar essa opção aqui de dados para indicadores gráficos, ok? Então, os critérios vão ser aplicados nas linhas regulares e aqui eu vou fazer um teste. Então, eu vou dizer, olha, se o resultado da fórmula que eu criei ali em cima for igual a, e aqui eu vou colocar o texto com o qual ele tem que ser comparado, né? Então, eu vou usar o texto projeto com desvio de prazo. Então, caso o resultado da fórmula seja projeto com desvio de prazo, então eu vou determinar qual é a imagem que vai ser exibida. Então, eu tenho vários indicadores aqui, vários ícones, né? Eu tenho as bolinhas, eu tenho as bandeirinhas, eu tenho os quadradinhos, os sinais de mais, sinal de menos, o diamante. Então, tem vários ícones aqui que nós podemos usar. Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar a bolinha vermelha, ok? Uma coisa importante que muita gente tem dúvida. Muita gente pergunta, a maneira como eu escrevo aqui, projeto com desvio de prazo, precisa ser exatamente a maneira como está escrito aqui? Bom, sim, do ponto de vista gramatical, tá? Então, se eu tivesse usado alguma acentuação ou pontuação, alguma coisa assim, a acentuação, pontuação, a maneira gramatical como a palavra está escrita ou como o texto está escrito precisa ser respeitado. Porém, maiúsculas e minúsculas, ele não faz diferenciação. Então, se aqui eu tiver escrito tudo em maiúscula e aqui eu escrever tudo em minúscula, não tem problema. Da mesma maneira, o contrário é verdadeiro, tá? Bom, essa é a primeira resposta, né? Então, se o meu projeto tiver desvio de prazo, vai ficar vermelho. Da mesma maneira, eu tenho que colocar qual que é a segunda possibilidade. Então, se o resultado for igual a projeto sem desvio de prazo, e eu vou subir aqui só para garantir que eu estou escrevendo da mesma maneira, projeto sem desvio de prazo. Se eu quiser, inclusive, eu posso copiar essa informação daqui e levar para baixo. Então, se o projeto for sem desvio de prazo, então a imagem vai ser verde, ok? São as duas possibilidades que eu tenho. Eu também tenho condições de marcar essa opção, mostrar valores de dados em dicas de ferramentas. O que isso significa? Se eu colocar mostrar valores de dados em dicas de ferramentas, quando esse valor for apresentado, né, por exemplo, na central de projetos, o que vai ser apresentado para o usuário não são os textos, né? Não são os textos projeto com desvio de prazo e projeto sem desvio de prazo. O que vai ser apresentado são as imagens, são os ícones. Quando eu marco essa opção, na medida que o usuário passar o mouse em cima dos ícones, na central de projetos, vai aparecer para ele o texto que está por trás. Tá? Então, é só uma dica ali do que está acontecendo, por que aquele indicador é vermelho ou por que aquele indicador é verde. Tá? Uma coisa que provavelmente vai acontecer aqui, se a gente clicar em salvar, ele vai fazer uma validação dessa fórmula, né? Então, o Project Online ele vai fazer a validação da fórmula. Se a fórmula não estiver correta, então ele vai apresentar para a gente um erro dizendo, ó, essa fórmula não está correta, talvez eu tenha usado um campo errado, ou eu tenha criado uma expressão errada. Então, vamos clicar em salvar, e eu acho que aqui talvez vai apresentar o problema
E ele está me dizendo, ó, a fórmula contém erros, corrige a fórmula e tente novamente. Então, o erro aqui é muito simples. Por mais que quando eu selecionei a função if a partir da opção selecionar função, ele me apresentou a função if com a vírgula separando os argumentos, como nós estamos usando aqui o Project Online em português do Brasil, então eu preciso substituir a vírgula pelo ponto e vírgula, ok? Então esse é um erro bem comum, muitas vezes o pessoal está com problema de criação de fórmula dentro do Project Online, justamente pelo fato de estar usando a vírgula e, infelizmente, ele não fala para nós que o problema se dá em relação à utilização da vírgula, né? Ele só fala, a fórmula contém erros. Então, se você tiver certeza que a expressão está correta, que os argumentos que você usou dentro da fórmula estão corretos, então se atente aqui aos ponto e vírgula, porque provavelmente esse é o problema. No português brasileiro, diferente do inglês, o ponto e vírgula é o separador de argumentos no Project Online. Então, é bem provável que o fato de ter trocado aqui a vírgula pelo ponto e vírgula, quando eu clicar em salvar, ele permita que o salvamento seja feito e esse novo campo personalizado tenha sido criado para o meu nível de projeto. Então, deu certo. Eu tenho aqui agora o campo indicador desvio de prazo, que foi criado no contexto da entidade projeto, né, um campo do tipo texto, e ele contém uma fórmula que vai apresentar para mim indicadores gráficos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a criação de fórmulas e a criação das expressões e a apresentação dos ícones sempre vai depender do contexto pelo qual a minha empresa trabalha, né? E qual é o processo de gerenciamento de projetos, quais são as regras que eu tenho que colocar em prática. Uma vez que eu souber quais são as regras que eu tenho que colocar em prática, então eu posso vir aqui e criar os meus novos campos, ok? Então, vamos para o próximo assunto, que agora nós vamos tratar de calendários. Continuando o nosso trabalho sobre os metadados no Project Online, agora nós vamos falar sobre os calendários. Então, eu vou passar para vocês algumas boas práticas de como a gente pode trabalhar com os calendários no Project Online, tá? Então, assim, caso a sua empresa possua filiais ou múltiplas localidades, né? Talvez você tenha diferentes filiais no Brasil ou até mesmo escritórios que sejam fora do país, a sugestão é para que você configure o calendário padrão de maneira que ele contemple apenas os feriados nacionais. Tá? E aí, em seguida, você pode usar o calendário padrão como referência para a criação dos calendários locais. Então, por exemplo, vamos supor que a minha empresa tenha um escritório em São Paulo, um escritório em Natal, um escritório em Goiânia e um escritório em Manaus. Como eu tenho diferentes localidades e os projetos podem acontecer em diferentes localidades, então uma boa prática seria configurar o calendário padrão para que ele inclua apenas os feriados nacionais, nível Brasil. E aí nele eu não vou incluir nem feriado local de São Paulo, nem de Manaus, nem de Goiânia, por exemplo. Uma vez que esse calendário padrão tiver todos os feriados a nível nacional, né? Aí sim eu vou cadastrar novos calendários que vão usar como referência o calendário padrão e aí eu vou criar, por exemplo, um calendário chamado São Paulo. Nesse calendário São Paulo, eu posso determinar quais são os feriados do estado ou da cidade, né? Porque os feriados nacionais já vão estar lá disponíveis. Tá? Então, essa é uma boa prática caso a sua empresa tenha vários locais, né? Tenha filiais e tenha vários escritórios espalhados tanto no território nacional quanto no exterior. Caso a sua empresa só tenha uma única localidade, então, num cenário como esse, eu cadastraria o calendário padrão com os feriados nacionais e também com os feriados locais. Tá? Pontes e emendas devem normalmente ser cadastradas a cada ano. Né? Então, por exemplo, normalmente no começo do ano o RH passa o calendário de feriados e emendas que a empresa vai ter, e aí, baseado nesse calendário de emendas, né, por exemplo, eu poderia determinar quais serão as emendas que eu vou ter naquele ano. Então, é uma função do administrador do Project Online gerenciar os calendários e agregar as informações aos calendários ano a ano, na medida que os calendários vão sendo publicados pela minha empresa
e as pontes vão sendo determinadas, né? Porque nem sempre as pontes a gente tem, por exemplo, no ano de 2016, ainda não sei quais são as pontes que a minha empresa vai cumprir no ano de 2017. Então, normalmente isso fica pronto lá para janeiro, por exemplo, e aí a partir desse momento, eu como administrador do Project Online, tenho que ir lá e fazer esse cadastro das informações, tá? Então, são só boas práticas, né? Não quer dizer que a gente obrigatoriamente tenha que seguir isso, mas dessa maneira a gente consegue ter pelo menos uma padronização de trabalho. Vamos então agora fazer um hands-on, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a configuração e a criação de calendários no Project Online, ok? Vamos lá fazer então o nosso hands-on. Então, para que a gente possa editar o calendário padrão e incluir os feriados nacionais, eu vou navegar aqui pela Rodana e vou em configurações do PWA. Em seguida, eu vou navegar até a janela de calendários da empresa. Tá? Uma vez que eu estiver em calendários da empresa, eu vou poder selecionar o calendário standard, no caso, foi criado como standard, mas seria o padrão, né? O nome dele em português, traduzido para o português é padrão, e vou poder clicar no botão editar. Tem uma coisa muito importante que é necessário que a gente saiba para que eu tenha condições de editar um calendário no Project Online, obrigatoriamente eu tenho que ter o Project Professional instalado na minha máquina, tá? Então pode ser o Project Professional, pode ser o Project Pro para Office 365, tanto faz se é a versão 2013 ou a versão 2016, mas eu preciso ter o Project instalado. Caso o Project não esteja instalado na minha máquina, eu não terei condições de editar ou criar novos calendários no Project Online. Tá? Então, se você é um administrador, é muito importante que o Project esteja instalado na tua máquina para que você tenha condições de fazer esse trabalho. Então, eu vou clicar aqui em editar. O que ele vai fazer, basicamente, ele vai abrir o Project que está instalado na minha máquina. Tá? Então, eu tenho esse protocolo de solicitação externa para abrir o aplicativo, né, para abrir o project. Vou clicar em abrir aplicativo. Vou receber uma outra mensagem aqui, se eu tenho certeza que eu quero de fato abrir o project. Vou clicar em OK. E aí o project vai abrir justamente no calendário standard, né, no calendário padrão. Tá? Então, aqui eu teria condições de cadastrar todos os feriados disponíveis no meu calendário padrão, né? Então, no nosso caso, como eu havia falado, o calendário dos feriados locais. Então, por exemplo, hoje é 28 de outubro. Eu não vou cadastrar mais o calendário para o dia 12 de outubro, porque esse dia já passou. Então, eu vou aqui para novembro, e eu sei que no dia 2 de novembro é feriado do dia de finados. Então, eu posso selecionar o dia 2 de novembro e dar um nome para esse feriado, tá? Então, vou chamar de finados. Como eu estou cadastrando aqui o calendário para o dia de finados, ele está valendo apenas para o ano de 2016. Mas esse é um feriado recorrente, né? Então, todo dia 2 de novembro sempre é feriado. Então, o que eu posso fazer para que eu não tenha necessidade de cadastrar esse feriado todos os anos, como ele é um feriado recorrente, eu posso clicar em detalhes e marcar que esse feriado vai ocorrer, né, numa frequência anual. Tá? Aqui vocês vão reparar que o meu está yearly e o motivo é só porque o meu project está instalado em inglês. Tá? Então, no project português apareceria anualmente. Né? E aqui eu posso determinar quantas ocorrências eu quero que esse feriado possua. Então, nesse caso, eu vou colocar, por exemplo, 30 ocorrências. Então, eu quero que ele cadastre a partir do ano de 2016, anualmente, sempre no dia 2 de novembro, 30 ocorrências para esse feriado. Vou clicar em OK, o feriado vai estar cadastrado aqui de 2016 até 2045. Tá? Da mesma maneira, eu tenho um feriado no dia 15, que é o feriado de proclamação da República. Então, eu posso clicar aqui no dia 15 de novembro, venho na próxima linha e coloco proclamação da República. Ele vai pular aqui para o dia 15 de novembro. Proclamação da República também é um feriado recorrente. Vou clicar em detalhes. Vou clicar anualmente. Sempre, né, nunca esqueçam de marcar aqui anualmente. E vou colocar 30 ocorrências. Aí, por exemplo, dia 14 de novembro é uma segunda-feira, que é véspera de feriado.
vamos imaginar que a minha empresa decidiu que o dia 14 de novembro vai ser uma ponte para esse ano. Então, eu gosto de colocar aqui o ano, 2016. Vou colocar aqui o L para ficar como se fosse um pipe, né? E vou colocar ponte, proclamação da República, tá? Quando eu fizer isso, ele já vai considerar... Opa, esqueci de colocar aqui no dia 14, mas eu posso voltar. Vou colocar aqui, então, que o dia 14 é uma ponte, ponte da proclamação da República. Porém, eu não vou poder cadastrar uma recorrência para esse feriado, pelo fato de que esse ano, pela conjunção das datas, eu teria eventualmente uma ponte, mas para o ano que vem isso não é verdadeiro, não é necessariamente verdadeiro. Então, como eu havia dito, né, as pontes pontes e emendas eu tenho que cadastrar individualmente, ano a ano, quando o calendário da minha empresa é publicado oficialmente pelo RH. Tá? Então, no caso de 2016, por exemplo, nesse exemplo, nós vamos ter uma ponte, mas para os próximos anos isso não vai ser verdadeiro, então eu tenho que cadastrar ano a ano. Vou me movimentar aqui para novembro, e aí em novembro eu tenho o dia 25, tá? Então, dia 25 é Natal. Nós podemos pensar assim, olha, mas o dia 25 vai cair aqui num Sunday, né? Vai cair num domingo. Mas nós vamos manter o cadastramento do Natal, porque no ano que vem e nos próximos anos, ele não vai cair no domingo, vai cair na segunda, na terça e na quarta. Então, como ele é um feriado recorrente, obrigatoriamente eu também tenho que cadastrá-lo, tá? Mesmo que ele tenha caído no domingo. Então, eu vou cadastrar aqui o Natal, vou vir em detalhes, anualmente, 30 vezes, poderia colocar mais vezes do que 30, né? E por fim, o próximo feriado que eu vou ter aqui, que eu vou cadastrar, é o dia 1º, que é oficialmente chamado de confraternização universal, tá? Então, vai ser no dia 1º de janeiro, mesmo cenário do Natal, né? Ele cai no domingo, porém, eu vou dizer que ele tem uma recorrência anual, porque nos próximos anos ele não vai cair no domingo, tá? Uma vez que eu cadastrei todos os feriados, né? E aqui eu precisaria cadastrar os feriados do próximo ano, né? De 2017, por exemplo, Carnaval, teria que cadastrar também a informação relacionada a Corpus Christi, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Dia de Tiradentes, a Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, enfim. Teria que cadastrar todos os feriados que vão ser cabíveis à minha empresa, né? E depois que eu cadastrar essas informações, basta que eu clique OK para que o feriado seja registrado lá no meu ambiente, tá? No Project Online. Aí o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui para o Project Online, vou dar um refresh na página e vamos imaginar que o calendário padrão, que é o calendário que eu tenho, como eu havia dito, ele vai conter os feriados nacionais. Mas vamos imaginar que por algum motivo eu também tenha que ter o calendário da cidade de São Paulo, por exemplo, tá? Então, como eu tenho o calendário standard, né, como eu tenho o calendário padrão contemplando todos os feriados nacionais, eu posso simplesmente selecionar o meu calendário, clicar em copiar e criar uma cópia dele. Tá? Vou chamar esse calendário de São Paulo, vou dar OK. E aí basta que eu selecione o calendário de São Paulo e clique em editar para que eu tenha condições de inserir neste calendário os feriados que serão aplicáveis no contexto, por exemplo, da cidade de São Paulo. Vou dar OK aqui. Ele vai abrir o project para o calendário de São Paulo. Percebam que os feriados que eu havia cadastrado no âmbito nacional, eles já estão disponíveis, né? Então, basta que eu venha aqui. Eu sei que, por exemplo, em novembro, no dia 20, nós temos o feriado da Consciência Negra aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu vivo. Então, eu vou vir aqui e vou cadastrar Consciência Negra. Sempre vai acontecer no dia 20 de novembro. Vou clicar aqui em detalhes e vou cadastrar a recorrência com 30 dias, por exemplo. Eu sei também que no mês de janeiro, no dia 25, é aniversário da cidade de São Paulo. Então, eu posso vir aqui e cadastrar aniversário da cidade de São Paulo. Posso cadastrar a recorrência, definir que a recorrência é anual e colocar aqui o número de recorrências que eu quero. Tá? Então, eu poderia fazer isso também para o calendário de São Paulo. Como administrador,
do Project Online, uma das minhas principais responsabilidades, né, uma das minhas funções, vai ser garantir que eu sempre mantenha os calendários da minha empresa atualizados com base naquilo que for definido pelo meu RH, tá? Vou clicar em OK aqui para fazer esse trabalho para o calendário de São Paulo, e aí, teoricamente, o calendário de São Paulo estaria atualizado aqui dentro do contexto do Project Online. Então, eu posso criar quantos calendários forem necessários, né, de acordo com a necessidade que a minha empresa tiver, ok? Vou voltar aqui para o PowerPoint, só para que a gente possa... Terminamos o hands-on aqui do calendário, então agora nós chegamos na parte de questionário, tá? Então, agora no módulo 4, que são os metadados, nós estamos encerrando esse módulo, e para que você possa partir para o próximo módulo, que é o módulo 5, é necessário que você faça o questionário, ok? Então, boa sorte aí com o questionário e te vejo daqui a pouco no módulo 5. Obrigado.